o debate, o grande debate da democracia atual no Brasil é sobre a liberdade. E não só, nos Estados Unidos, né, a Suprema Corte, ela está debatendo esse assunto também. Na União Europeia nós temos um debate, né, sobre liberdade e inteligência artificial. Sim. Então, a questão da liberdade, ele é o grande debate das democracias no mundo de hoje. Um dos assuntos mais comentados aqui no Brasil dessa semana é o pacotão da democracia, proposto pelo governo. É um dos principais pontos do projeto. É esse aqui. A obrigação que será imposta às plataformas digitais para que retirem do ar conteúdos enquadrados em crime contra a democracia e terrorismo. E o mais importante é que o prazo para isso será de apenas 2 horas. Existe o receio de que essa retirada rápida de conteúdo possa ser configurada como uma censura, já que não seria um tempo hábil para definir o que é ou não considerado informação falsa ou ataque à democracia. Bom, vou colocar aqui juridicamente esse projeto legislativo. Tenham lá um pacotão. É que a gente não sabe ainda como isso vai se dar. Isso vai para o Congresso, né? Porque isso é matéria do Congresso. Sim. Mas nós já temos uns problemas que dá para ver de cara. Notícia falsa, postagem de Twitter que se enquadrem no golpismo, né? Que são os artigos lá do Código Penal, e terrorismo. Tem um problema aí. Quando eu falo de golpe a governo ou golpe ao Estado Democrático de Direito, o artigo ele requer violência ou grave ameaça. Qual é a violência? O grave ameaça. Não é ameaça, é grave ameaça. Grave ameaça é eu falar para você, Daisy, me passa o seu celular ou eu vou gritar com você ali fora. Ou você não faz parte mais da bancada. Isso é uma ameaça, mas não é uma grave ameaça. Uma grave ameaça é, eu sei onde sua filha mora, se você não me der o celular, você sabe o que aconteceu. Há uma diferença jurídica. Sim. Jurídica. Então, para que haja o golpe, tem que haver violência ou grave ameaça. Esse é o primeiro ponto. Então, um tweet ser uma grave ameaça, e a violência no sentido do Código Penal é a violência física. É violência física. Eu já tenho um problema aí. Já esvaziei. E o terrorismo, ele está elencado no artigo 2 da Lei de Terrorismo, que são atos que têm finalidades. Tem 5 finalidades. Xenofobia, preconceito discriminatório por raça, cor de pele, etnia ou religião. Só esses 5. Ele não fala em ideologia. E você não pode mudar a lei penal, interpretá-la extensivamente. Uhum. Então o projeto já nasce morto aí. Segundo, 2 horas a partir do quê? 2 horas a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória? E aí? Esse projeto por si só revela intenções autoritárias ou não, Elaine? É natimorto. E eu vou dizer mais. Eu tenho uma certa preocupação com esses pacotões. Essas coisas de querer resolver como se fosse pastelaria, né? Sai ali quentinho do forno na hora. Gente, vamos lá. O Brasil virou um país de criação de lei e de judicialização. Tudo vira lei, tudo vai para a Suprema Corte para ser decidido. A gente tem que parar com isso. Né? Para além dessas questões, tem outras questões como você está ponderando. A gente tem que discutir, se falando de internet, o que se faz como prova, né? O que é prova no meio digital? Ninguém está falando disso. Como é que eu provo no meio digital? Com certeza não caberia a tipificação de terrorismo, porque a gente não tem o terrorismo político, né? Caberia, talvez, incitação à violência, porque aí sim, exatamente, com a palavra eu consigo incitar a violência. Então, assim, esses pacotões, eles são muito feitos a toque de caixa. Isso é muito ruim, porque a gente atropela o que a gente já tem. Ontem mesmo eu dizia isso no FEST. E quem escreve isso tem um salário bom para saber o que está escrevendo. Você tem uma formação jurídica que preste, você não vai escrever um assinte desse.
E a má intenção está sempre escondida ali no meio do pacotão, né? E a gente já tem várias leis para a internet. A gente tem o Marco Civil da Internet. Aliás, o Marco Civil da Internet, promulgado por Dilma Rousseff, diz que só pode ser tirado o conteúdo com ordem judicial. Então, nós estamos voltando atrás do Marco Civil da Internet. Ok, acho que de lá para cá muita coisa mudou e a gente precisa rever. Mas a gente tem Marco Civil da Internet, Lei Carolina Dickmann, Lei Rose Leonel, a gente tem inúmeras leis que já falam sobre internet. Será que não é o caso, né, do nosso Congresso se debruçar sobre um código de direito digital para falar, além de leis, falar também de procedimentos? Por exemplo, me preocupa muito com essa questão de como é que eu provo, para eu tirar um conteúdo da internet, eu tenho que saber o que eu vou poder usar como meio de prova, para não virar uma perseguição política. Olha a situação que a gente tem. Exato. Um estuprador pode responder um processo em liberdade. Agora, o tuiteiro, ele tem que sair da praça pública da rede virtual. Olha, eu acho que um dos debates mais caros que a gente tem que fazer imediatamente é em relação às fake news. Só, assim, para a gente pensar, isso não é um assunto novo, assim, fake news existe desde que o mundo é mundo, né? Os imperadores romanos utilizavam disso imprimindo em moedas histórias falsas sobre seus concorrentes, seus opositores, justamente para ascenderem ao império ou manterem o seu império. Então, isso é história antiga. Mas o que está acontecendo hoje é justamente isso que tu estava falando, é esse toque de caixa para aprovar projetos que vão servir, vão ter uma finalidade que é a perseguição política. Quem é que consegue desenvolver um raciocínio em 2 horas? Pelo amor de Deus, aqui a gente leva 4 anos para fazer uma pesquisa sobre um tema, os caras querem decidir sobre o que é ou não fake news. Eu conheço mas eu não vou dizer quem é, mas eu conheço. Mas querem decidir sobre o que é ou não fake news em 2 horas. Então, e eu acho que isso é um caminho também para a regulamentação da mídia. Eu acho que eles estão pavimentando esse espaço para chegar na regulamentação. E vira uma loucura, porque você vê, essa semana nós tivemos aí o ministro Alexandre de Moraes querendo bloquear a conta do deputado Nicolás Ferreira, né? E aí o pessoal do Telegram, né, a condução ali do Telegram disse que não fazia sentido, que não viu nenhum conteúdo que incitasse ao ódio, que tivesse discurso de ódio, etc. Meio que se negou a seguir a ordem judicial, o que era um absurdo. A argumentação dos advogados do Telegram foi: a sentença não está fundamentada. Isso. Não, que é pelo absurdo. artigo 489, parágrafo 1º, se não me falha a memória, do Código de Processo Civil, ancorado no artigo 5º, inciso 9 da Constituição, a sentença não fundamentada é nula. Portanto, você... Sim, mas aí cabe defesa. Aí cabe agravo interno para corrigir. Mas o TSE tem uma jurisprudência específica de que as decisões interlocutórias são irrecorríveis. Olha que coisa.